Agora com o quadro Animais da Cidade, com a participação de Eliomar Rússio, Mazinho. Bom dia, Mazinho. Muito bom dia, Jorge. Bom dia, especial amigo, e também a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Itaberá Bandeirantes e também aos internautas aí que estão nos acompanhando nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre o legado de pessoas que dedicaram ou dedicam a vida às causas animais, Mazinho. É bem isso, Jorge. Com a partida do nosso inesquecível Ivo Radlich, me fez refletir muito sobre essa questão, principalmente na defesa dos animais. Porque, Jorge, parece que tudo sempre foi como está atualmente, né? Sempre vivemos essa moda, esta onda positiva, muito positiva, que muito nos alegra, porque avançamos bastante na questão da defesa dos animais. Mas, infelizmente, Jorge, nem sempre foi assim. São pessoas como o Ivo, como tantas outras. Eu posso citar aqui a dona Madalena Paris Duarte, que inclusive está viva, graças a Deus, já com uma idade bastante avançada, mas são baluartes na defesa dos animais. Quando, Jorge, falar em defesa dos animais era quase um crime, literalmente no sentido contrário, obviamente, da situação. Ou seja, você está ficando louco, o animal é meu, eu faço o que eu quero e acabou. E vamos lembrar aí, décadas de 60, 70, 80, quem é que falava em defesa dos animais? O animal era ali, literalmente para muitas pessoas, um objeto daquele que você tratava como bem quisesse e acabou. Tanto é que os animais viviam muito menos do que atualmente, eles comiam qualquer coisa. Então, em especial o Ivo, quando se elege vereador em 82, foi o terceiro mais votado da cidade, ele leva à Câmara de Vereadores, já no ano de 83, exatamente essa questão da defesa dos animais. E aí é um choque. Muita gente realmente ficou muito revoltada com essa situação. Se não tinha outra coisa para discutir, vereador não tem que cuidar de animais. Isso não é questão do parlamento de fazer essa discussão. Olha que coisa maluca. Hoje em dia é inconcebível uma fala dessa. Mas eu sei, como familiar, o quanto que o Ivo teve que resistir a essa pressão. Eu era criança e sei em quantas vezes ele foi ameaçado, inclusive fisicamente, por insistir nessa tecla. E aí podemos entrar na farra do boi, que até hoje, inclusive, infelizmente, vigora. Daqui a pouquinho vai começar o período da Páscoa, nós vamos assistir, mesmo que em episódios isolados, porque, graças a Deus, também já se avançou no combate a esta crueldade, mas ainda acontece, principalmente na região litorânea, né, manifestações isoladas da farra do boi. E naquela época, o Ivo já era um defensor, assim como a dona Madalena, no sentido de coibir esta prática, né? Era um contra esta prática que já deveria ter sido retirada há muito tempo do nosso calendário. É verdade. Aliás, lembrando do Ivo, né, eu me lembro muito daquela questão do circo. Isso. Marcou muito. A gente ia assistir espetáculos com elefantes, com leões, e uma lei municipal aqui em Blumenau proibiu a vinda de circos com animais. Exatamente, no ano de 2001, Jorge. Foi um grande movimento feito na cidade, inclusive... Aliás, e movimento polêmico. Polêmico, de um lado, Ivo, dona Madalena, tantas outras pessoas, a Bárbara Lebret, que hoje está fora do Brasil, mas também foi uma grande baluarte aqui na nossa região. Do outro lado estava o Beto Carreiro. Verdade, bem lembrado. E nada contra, por favor, eu também frequento o parque, mas a questão é pontual, a questão de utilização dos animais em espetáculos circenses. E vamos lá, já se passou mais de 20 anos a proibição, as pessoas continuam indo ao circo. Aliás, o Ivo era um ator de circo, com muito orgulho, falava sempre disso. E ninguém mais sente falta dos animais, Jorge. A gente precisa evoluir, isso é muito importante. Mas naquela feita foi uma discussão acalorada por várias sessões na Câmara de Vereadores. Muitas vezes a sessão não terminava, ela era suspensa. O vereador, inclusive, presente era o Célio Dias, que se recorda muito desses movimentos e começou a compreender o movimento dos animais ali e se associou, inclusive, na defesa daquela proposta. Então, tu faz uma justa lembrança, um momento muito épico. Hoje é proibido praticamente a nível nacional, porque vários estados já fizeram as suas leis e proíbem, como Santa Catarina, por exemplo, em território estadual. Ainda não é no Brasil inteiro, não tem uma lei federal, mas já se avançou bastante nesse sentido. Hoje eu acho que é muito difícil algum circo ainda praticar isso em algum estado da nossa federação. Mas Blumenau foi um dos primeiros municípios brasileiros a proibir exatamente o que deu qualidade de vida, Jorge. Todo mundo lembra da história do circo perto da sua casa, em algum momento, do leão passando fome, daquela história do leão enjaulado numa jaula extremamente minúscula, de outros animais que passavam necessidades, porque o circo tem uma vida difícil, muito complicada. E aí, evidentemente, que os animais pagam um preço junto.
e muitas vezes até além do que deveria, no sentido que se o picadeiro já está com dificuldades, o material humano ali, imagina os animais o que sobra, né? Então, olha, foi fantástico, foi uma mobilização muito importante. Muitas pessoas que já não estão mais entre nós participaram ativamente daquele movimento e eu acho que deixou um legado também muito importante a todos nós, Jorge. E onde a gente precisa evoluir? Olha, Jorge, cada vez mais na campanha educacional. É o que essas pessoas sempre bateram na tecla. Eu lembro da inauguração do CEPREAD em 2013, quando a gente realmente realizou um sonho de tantas pessoas como essas, como o Ivo, como Dona Madalena, como Bárbara, como tantas outras. E essas lutaram muito para isso, lutaram muito. E ali era a realização exatamente desse grande objetivo, ou seja, uma parte de atendimento, mas que tivesse a educação correlacionada, porque senão nós vamos secar o gelo sempre, Jorge. Não adianta. Você falava aqui há pouco nos bastidores ainda, dou total razão, a pessoa não atravessar na faixa, ela continua não atravessando e é incrível, ela precisa talvez ser atropelada, tomara que não, mas ela precisa às vezes para aprender uma situação como essa. Não é diferente com os animais. Se as gerações que, infelizmente, atualmente tomam as decisões equivocadas em relação aos maus tratos, que nós possamos salvar-nos através das novas gerações, que os animais possam estar melhor através das novas, que daqui a pouco vão ser os pais de família, as mães de família, vão ser as nossas autoridades, vão ser pessoas que vão ter poder de decisão, seja no quintal da sua casa, seja no município como um todo, ou inclusive em grande escala. Então, isso é uma coisa muito importante. Porque você atende os animais que precisam, mas você dá a boa educação. Olha, eu lembro dessas pessoas que eu tenho como inspiração, em especial o Ivo, que era um familiar, eu tinha tão próximo, e a Dona Madalena era uma pessoa muito próxima também, eu tinha assim como grande referência, e ainda tenho, apesar da idade avançada, mas elas sempre tiveram um discurso único nesse sentido. Você tem uma ideia, Jorge? Quando eu defini na época o nome do CEPREAD, eu lembro muito bem, eu estava passando com o meu carro na Rua das Palmeiras, e nós estávamos naquela ideia de como é que nós poderíamos nomear o CEPREAD. A primeira pessoa que eu liguei foi a Dona Madalena. Me veio na cabeça o nome CEPREAD, encostei o carro e liguei a Dona Madalena. Para você ter uma ideia do grau de importância e de referência que essas pessoas nos trazem. É uma pena que eu não consigo trazer a Dona Madalena aqui, por exemplo, que ainda está entre nós e tomara que Deus a conserve muito. Mas ela hoje é uma pessoa bastante afastada, com idade avançada. Mas só para os amigos ouvintes terem uma ideia, uma pessoa que é vegana desde os 12 anos de idade. Tá? Desde os 12. Eu me atrevo aqui a não falar a idade dela, que ela não gosta muito que toca nesse assunto, mas é uma pessoa de uma idade bastante avançada. Calculo que era com 12 anos de idade nessa época você ser vegana. Se hoje em dia ainda é um tabu, pelo dia a dia, pelo próprio preconceito da sociedade, inúmeras situações que correlacionam essa questão, imagina uma pessoa como essa. E aí você explica quem é essa pessoa. Então, é desta forma, são movimentos que na época, Jorge, não tinha a organização que nós temos hoje, não tinha rede social, não tinha internet, eram movimentos que se faziam literalmente boca a boca, pessoa a pessoa, uma a uma. E aí você ia construindo situações para poder exatamente avançar a conta-gotas. Passo a passo, devagarinho, com muita rejeição, mas devagarinho você ia conscientizando. Então, são baluartes de fato da causa animal. E o Ivo tem aquela frase clássica que ele dizia: quem ama os animais é muito mais feliz. Como se replicou uma simples frase, mas com significado tremendo, Jorge, da qual eu sei o quanto trazia de alegria quando ele via alguém replicando, alguém citando exatamente essa simples frase, mas de uma conotação muito especial para ele. Não foi uma criação simplesmente de 5, 6 palavras, mas de uma representatividade de que realmente quem gosta do animal, quem faz bem aos animais, quem cuida de verdade, bom, pode dar o testemunho, quem está nos ouvindo nesse momento pode falar talvez com o coração, se é ou não é mais feliz. A partir do momento que descobriu a companhia do animal, a partir do momento que passou a ter um animal em seu lar. Quantas pessoas sozinhas, nós já falamos aqui várias vezes, Jorge, que ainda não descobriram o potencial e o poder da companhia de um animal. Sabe, quando a casa fica vazia, que as pessoas vão saindo, os filhos crescem, de repente o casal se separa, e fica lá alguém no lar sozinho. Meu Deus, descubra. Você vai ver o quanto que é fantástico. Seja um gatinho, seja um cachorrinho, faça a sua escolha, mas faça o teste, se permita fazer esse teste. Ah, mas Eliomar, eu viajo de vez em quando. Hoje nós temos creches, nós temos hotéis muito bem estruturados. Já trouxemos aqui algumas situações nesse sentido. Então, dá uma analisada antes de viajar. Não vai na última hora, na hora de viajar, só lá levar o teu animalzinho. Não.
com antecedência, conheça a estrutura, leva o animal para uma adaptação. Eu mesmo, Jorge, confesso, sempre tive muita dificuldade de deixar os meus animais, mas também precisamos devagarinho evoluir. Temos que evoluir para podermos dar a eles também uma companhia que é nossa, mas em determinados momentos dar a eles uma saída que também é muito importante. Não é por isso que vamos deixar de tê-los. É o meio termo que sempre ajuda. O equilíbrio na vida sempre faz a diferença. É verdade, né? É uma companhia e tanto. Ajuda muito, né? Ameniza a solidão, acalma muitas pessoas também, né? Companheiros de verdade, Jorge. Veja, eu lembro quando começamos o CPA, da questão do embate que nós tínhamos na época. Cada vez nós temos uma polêmica diferente. Na época era animais em apartamento. Era o que mais eu era chamado. Fizemos uma palestra chamada Cão Domínio, que era exatamente uma simbologia da união de cão com condomínio. E olha, a minha agenda na época lotou, Jorge. Todo condomínio era isso, todo mundo chamando. E inicialmente era pelo conflito entre os vizinhos e a grande realidade que hoje está bem pacificado. Claro que tem uma ou outra divergência, é normal como tem com o ser humano, né? Então acaba acontecendo, mas já passou a época da polêmica. As pessoas entenderam que precisam respeitar a todos. Então você tem o seu animalzinho, você vai exatamente não invadir o espaço alheio, você vai cuidar dele nas áreas comuns do condomínio. E hoje os novos condomínios já estão saindo, inclusive, com áreas para o pet, exclusivas para o pet. E não é condomínios de altíssimo padrão, não. Condomínio já num conceito mediano, digamos assim, não falo isso de forma pejorativa, mas no sentido das pessoas terem acesso, mesmo que não sejam da alta sociedade, que parece que quando a gente fala alguma inovação nesse sentido, são só os grandes edifícios que tiram. Não, hoje nós temos prédios aí bem reconhecidos na cidade e que já tem uma área que ela acaba criando, não necessariamente nasce com um prédio novo. Os prédios já se adaptando e criando esta área, onde o que vai acontecer lá? O animal vai poder fazer seu xixi, seu cocô, sem precisar estar pressionado. Tem uma área literalmente cercada, onde você pode soltar o teu animal lá dentro. Você vai recolher as fezes, como se fosse em qualquer outro ambiente, mas aquele ambiente é exclusivo para isso. Isso facilita a própria higienização do prédio. E as pessoas, evidentemente, que têm algum distanciamento da questão, ficam também mais confortáveis. Então, eu acho que é isso, é evoluindo, é começando exatamente a entender que é respeitando que você vai ser respeitado. E essas pessoas, de novo invocando o próprio Ivo, poxa, sempre bateram nessa tecla. Eu nunca vi o Ivo ser radical no sentido de simplesmente tem que ser como tem que ser e acabou. Muito pelo contrário. A questão é não ser desaforado também. Porque tem pessoas que, infelizmente, elas acham realmente que o animal é um objeto. Como marca a legislação, estávamos entrevistando agora há pouco aqui uma advogada, a legislação traz como um ator semovente, ou seja, é basicamente um objeto. A lei ainda tem que ser alterada a nível federal nesse quesito. E aí você vai entender que realmente precisa respeitar. É um ser vivo acima de tudo. Então, você tem que entender que o espaço do outro precisa ser preservado. E você que tem o seu animal, você tem que entender que você tem que realmente cuidar dele, de verdade. Não é tratá-lo simplesmente como um objeto também, achando que simplesmente você dando ração e água, ele vai se virar com o resto. Ainda mais em condomínio. Tem a questão do barulho, sim. Tem a questão, evidentemente, da falta de espaço, você tem que ter muito cuidado com isso. Não adianta querer um animal de grande porte, botar dentro de uma kitnet, vai apresentar problemas para o próprio animal, para a musculatura, para o desenvolvimento desse animal. Então, tem que cuidar. São questões que, na dúvida, consulte antes de adquirir um animal a quem tem um pouco mais de conhecimento. Na própria internet tem muita coisa, Jorge, você pode autoconsultar, coisas extremamente válidas, de fontes confiáveis. As pessoas já sabem como navegar. Hoje é muito simples você buscar informação, mas te adeque a isso, sabe? Aquela questão, outro detalhe, Jorge, e isso o Ivo também participou muito fortemente, no ano de 2015, nós tivemos uma polêmica aqui na cidade, que era os cães de aluguel. Blumenau também foi uma das primeiras cidades a acabar com isso. Foi um dos últimos atos, ainda enquanto eu estava como diretor de bem-estar animal. O que era isso? Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, uma empresa, final de semana, ao invés de ela ter lá um vigilante, ela botava um cão voraz, 2, 3, quantos fossem necessários, ele ficava o final de semana inteirinho sozinhos na empresa, atrás de uma cerca, com um pote de água que ninguém trocava, com uma ração que a formiga no verão comia ela inteirinha, e o animal ficava naquele estado ali fazendo a ronda na empresa. Então isso começou a virar um nicho de mercado, porque é algo extremamente barato. Os animais basicamente eram criados à revelia, cada vez mais bravos, incitados para esse tipo de trabalho, e empresas sendo criadas prestando esse tipo de trabalho, onde o dono da empresa simplesmente tinha o trabalho de levar esse animal, soltar dentro do pátio e na segunda-feira de manhã cedinho buscar ele de volta.
não se importava muito com a saúde do animal. Questão mais de mercado mesmo. Tem um trabalho a ser feito, o animal é voraz, vai trabalhar para isso, vai ficar ali dentro do pátio botando temor a quem quiser entrar e está tudo certo. E nós não podíamos concordar com isso. Então começou a proliferar pelo Brasil. Blumenau já tinha inclusive 2 empresas que prestavam serviço, uma em Blumenau, a outra em Indaial, sediada em Indaial. E nós conseguimos caçar o alvará da empresa de Blumenau, mesmo sem a lei ainda aprovada, pelas condições que ela não oferecia de infraestrutura aos animais. Indaial já não, fugia ao a nossa circunscrição, Indaial é outro município, mas então aprovamos a lei em Blumenau à época, e aí proibia este serviço no nosso município, independente se a empresa estivesse situada em qualquer outra cidade da região. Não poderia mais fazer o serviço em Blumenau. E aí acabamos com o mal pela raiz, porque estava devagarinho proliferando e era uma outra problemática que nós íamos com certeza ter dificuldades 1000, porque imagina, é só botar na ponta do lápis, para quem não é muito chegado à causa, mas só em rápidos números, Jorge, me lembro na época, custava 1/10 do que seria exatamente botar uma pessoa lá para fazer a mesma vigilância. 1/10 do valor. Quem não se atrairia? Claro, a não ser quem tenha consciência e preserve os animais. Mas do outro lado, infelizmente o outro público era muito mais extenso e isso estava gerando uma demanda de mercado absurda. Ia gerar novas empresas e por aí vai. Então, foi outra polêmica, talvez uma das últimas mais fortes que nós tivemos, aos quais tanto o Ivo, quanto a Madalena, quanto a Bárbara, como tantos outros, acabaram parte. Dona Crícia, que também já não está mais entre nós, saudosa lembrança, que também participou e nos ajudou. Dona Helena, aqui na Beco das Cabras, querido Beco das Cabras, Dona Helena, que também já partiu, todas baluartes e que muito fizeram pela causa animal. Bom, esse deve ser um assunto a ser explorado nas eleições municipais, o avanço das causas animais. E como isso atrai muito o eleitor, ao que a gente deve ficar atento, né, durante esses debates ou promessas nesse sentido? Eu acho que principalmente, Jorge, é o histórico do candidato. É fundamental, porque realmente virou moda, literalmente, só que essa moda é uma moda perigosa, porque quando você não tem envolvimento com a causa, quando você realmente não conhece os desafios, realmente vai vir a segunda etapa, que são o quê? As promessas mirabolantes. Veja, nós falamos aqui no outro programa, e eu não vou cansar de repetir isso, nosso hospital veterinário público. Por que não aconteceu ainda? Já está se sucedendo algumas legislaturas na Câmara de Vereadores. Onde é que está esse hospital? Qual é a discussão que está se travando em relação a isso? Particularmente eu não tenho visto. Então, este ano, tudo é muito suspeito. Agora, em véspera de eleição, no ano eleitoral, o tempo é extremamente escasso. Qualquer investimento de grande monta nesse sentido não vai ser rapidamente resolvido. E aí as coisas não perduram. Então, esse é o legado, ou seja, vamos analisar o histórico, verificar qual é o comprometimento, qual é a história dessa pessoa realmente em relação à causa. Porque chama atenção, claro que chama. Muitos candidatos não têm conteúdo para nada e literalmente então abraçam o que mais está trazendo um pouco de engajamento. Hoje a preocupação muito é essa palavra é muito forte, engajamento nas redes sociais. Então, falou de animais, um animalzinho no colo, um gatinho no colo, um cachorrinho no colo, vai trazer exatamente uma certa popularidade. E é aí que mora literalmente o conto do vigário, né? Nessa parte o Ivo era extremamente radical. Um dos poucos pontos que eu me lembro muito nessa questão dos animais era essa. Porque ele não admitia essa falsa aproximação. De tanto que ele sofreu. Desde a década de 80, com toda essa questão até mesmo de ameaças físicas, como ele teve, bom, chegou a apanhar, literalmente levou um murro um dia que ele foi numa farra do boi. Ele tinha uma máquina fotográfica, ele contava muito isso na Praia de Navegantes. E, por favor, eu estou falando aqui fatos, nada contra os municípios, gosto muito de Navegantes. Mas a questão do fato que ocorreu, farra do boi, ele foi para fotografar, havia comprado uma máquina fotográfica, a prestação, no antigo Prosdóximo, que muita gente vai lembrar, aqui em Blumenau. E ele sempre falava isso, foi com a motinha dele até o litoral. O objetivo dele era fotografar a farra do boi, trazer às autoridades policiais essas imagens, porque hoje é muito fácil produzir provas. Na época, não. E eles viram que ele estava fotografando. Logo vieram ao encontro dele, deram um chute, tá? Na altura da cintura, ele logo caiu, e aí a máquina dele pegaram e destruíram. Então foi agredido, inclusive agredido com muitos insultos, não só fisicamente, mas verbalmente, e foi uma das primeiras coisas que ele sofreu nesse sentido de forma mais drástica, o que levou ele a tomar uma certa precaução até então, porque ali poderia inclusive ter perdido a vida e ninguém ter reparado que isso tivesse acontecido. Porque é diferente, é uma outra época que quem viveu sabe, muito diferente dos dias atuais, onde tem câmera por tudo,
Não só as câmeras instaladas, mas o próprio celular acaba sendo um aparelho nesse sentido. Então, isso ele era muito radical, ou seja, se você for para defender, se você for para se abraçar à causa, que você seja verdadeiro, que você realmente tenha um histórico nesse sentido, ou que você passe a partir de então a produzir isso de forma real, porque senão não basta. Se na época pessoas baluartes como ele, como tantas outras que eu citei aqui, não tivessem sido verdadeiras, talvez, Jorge, nós não estaríamos nem vivendo os momentos atuais, onde nós temos mais liberdade e possibilidade de aí sim defendermos com mais ênfase ainda. Eliomar Russi, o Mazinho, com o nosso quadro de hoje, Animais da Cidade. Fechamos aqui mais uma edição, Eliomar. E o recado que fica aí às vésperas do Carnaval? Olha, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Jorge, e bem lembrado por você, nós ainda temos muitos animais soltos no litoral, o pessoal que vai geralmente ao litoral, nossa cidade não tem tanta tradição assim em Carnaval, mas nós temos ainda muitos problemas também em Blumenau, mas é bom lembrar o litoral que vai ser alvo mais uma vez nesse feriado de muitas pessoas, muitos animais ali soltos, tenha cuidado, sabe, não judeie, às vezes a pessoa toma algo a mais, Jorge, começa a ficar um pouco mais valentona, tá ali o pobre do animal às vezes pedindo um pouco de comida, você tá ali com toda uma comilança ao seu redor, que bom, que legal, mas tem um pouco de empatia, de cuidado, o animal faminto, muitas vezes ali rodando, então não taque pedra, não bata no animal, não faça essas barbaridades, não. Eu acho que vai só estressar o seu final de semana, que é para ser de alegria, ao mesmo tempo, para que fazer isso com o pobre do animal? Se não puder contribuir com ele, não prejudique, entenda a situação, ele não está ali à toa, alguém abandonou, algum covarde fez isto, quando não abandonou, inclusive recentemente, o animal está extremamente perdido, então não é difícil, seja a praia que você for, que tem animais abandonados, ainda mais com multidão, com aglomeração, eles também ficam assustados e ficam extremamente, inclusive, com dificuldade de se posicionar, saem correndo, atravessa a rua do nada, tenha cuidado, freia, vai devagar, preserve também esta vida e se você puder adote, faça o bem que com certeza ele vem em dobro. É isso, Jorge, obrigado mais uma vez, um abraço muito especial a todos, né? E até a próxima semana com mais assuntos aí de interesse da nossa comunidade e sempre em prol do bem-estar dos animais. Um grande abraço. Eliomar Russi com o quadro Animais da Cidade volta na próxima terça-feira.